tempo todo Ele é bom. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela palavra, Pai, pela sua palavra. Espírito Santo, eu te peço que não seja eu falando, mas o teu Espírito. Que não seja a Caroline falando, mas o Espírito Santo de Deus através de Caroline. Eu te rendo graça, Pai, porque eu sei que essa palavra ela não voltará vazia. Ela encontrará, Pai, corações sedentos. Ela encontrarão, Pai, corações frutíferos. Agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus, vai melhorar, amém? E se eu tivesse de dar um título à nossa mensagem hoje seria: A minha fé não fingida em tempos de engano, amém? Ou em um mundo de engano, amém? E nossos textos base de hoje é 2 Timóteo 4:3 e 2 Timóteo 1:5, amém? E eu quero começar lendo 2 Timóteo 4. Que diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda e encoraje com toda a paciência e ensino. Amém? Aqui o Senhor está falando para que Timóteo pregue a palavra, quer seja num tempo oportuno ou não, mas que ele permaneça firme, pregando aquilo que ele já recebeu, amém? E nós estamos num tempos muito difíceis. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo que exatamente Paulo estava falando para Timóteo, que chegariam tempos que pessoas não iriam querer ouvir a respeito da sã doutrina. Quando a palavra fosse pregada, elas iriam ter coceira nos ouvidos e não iria dar atenção à palavra de Deus. Mas que Timóteo não se preocupasse, que ele permanecesse firme no posto dele, pregando aquilo que ele foi ensinado a fazer. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo, e permanecer firme. E nos tempos de hoje, irmãos, não é fácil a gente pregar a palavra, se a gente for pensar da forma humanamente falando. Humanamente falando, se a gente fosse pregar só por nós mesmos, nós não pregaríamos. Porque há muito embate. Mas nós temos algo poderoso dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele nos encoraja a pregar a palavra, corrigir, seja um tempo oportuno ou não, a gente permanecer firme naquilo que o Senhor depositou dentro de nós. E o que eu quero falar para vocês é, como ministro do Evangelho de Cristo, irmãos, preguem a palavra. Não se calem em um mundo de engano. As pessoas precisam ouvir a respeito de Cristo. As pessoas precisam ouvir a respeito da sã doutrina. Porque o mundo está corrompido. Mas nós não nos corrompemos, porque nós temos a palavra de Deus ao nosso respeito. Amém? E nós precisamos, sim, falar a mensagem, não que massageie ego, mas que confronte. Porque essa mensagem aqui, ela é confrontadora, mas ela vai salvar a sua alma. Se a gente for pregar de acordo com muitos estão pregando, massageando o ego do ser humano, infelizmente eles vão se perder. Porque essas mensagens motivacionais, elas não transformam ninguém. Mas a mensagem que vai transformar e que vai nos salvar é a mensagem de Cristo Jesus. É a mensagem que vai salvar as nossas almas, irmãos. E eu separei alguns exemplos de pessoas que não permaneceram firmes na palavra, se desviaram dela, não obedeceram aquilo que o Senhor falou. E nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para entender e fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Amém? A mensagem da cruz e da ressurreição, ela é dura, mas é ela que nos liberta, amém? A Bíblia vai nos contar
de um jovem rico, que ele cumpria fielmente todos os mandamentos. E em um certo dia ele chamou Jesus e perguntou a Jesus o que era preciso fazer para que ele herdasse a vida eterna. Vamos ler. Mateus 19. A partir do versículo 16. Que diz assim: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus perguntou: por que você pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a você mesmo. E o jovem lhe disse: tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou-se e ficou triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui nós vimos um jovem que o Senhor desafiou ele. Já que você está cumprindo todos os mandamentos, lhe falta um. Venda tudo que você tem e me siga. Mas quantas pessoas hoje têm cumprido certas coisas, mas quando o Senhor pede para você abrir mão de algo, você não quer? E o Senhor pediu para ele abrir mão de algo, para ele poder renunciar. Renuncie, abra mão de tudo que você tem, dê às pessoas que estão necessitando, e siga-me, toma a sua cruz e siga-me. Mas muitas pessoas hoje não querem tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Quer seguir o seu próprio desejo, o seu próprio egoísmo. E a Bíblia vai nos dizer que as pessoas estão perdidas em seus próprios desejos, em seus próprios deleitos, e não querem mais a verdade de Deus ao seu respeito. Muitas pessoas estão assim. E infelizmente, se a gente não permanecer firme pregando a palavra do Senhor, vai ser só ladeira abaixo, irmãos. Nós precisamos estar firme confrontando essas coisas, porque o Senhor nos chamou para falar a respeito da sua verdade. E eu percebo que tem muitas pessoas que dizem que têm fé, mas quando o Senhor pede para abrir mão de algo, a gente percebe que realmente ela não tem fé. É uma fé fingida. E o que o Senhor tem pedido para você abrir mão? Quero fazer essa pergunta para vocês, você não precisa me responder. Você tem renunciado àquilo que o Senhor tem pedido para você renunciar? Será que realmente você tem tido fé suficiente? Ou é uma fé fingida? Será que sua fé realmente é genuína? Na hora dos embates, você consegue permanecer firme? Ou você retrocede? Nós precisamos ter uma fé firmada em Cristo Jesus, na sua palavra. E qual é o fundamento que nós temos nos firmado? Qual é o fundamento da sua fé? O fundamento de sua fé é Cristo Jesus? Ou é os bens materiais que você possui? Ou é as coisas, ainda que não sejam bens materiais, mas possa ser algo que você trata como precioso? Quem tem sido o seu firmamento? Sabe, a Bíblia vai nos contar de 4 jovens. Que é Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E a Bíblia vai nos dizer que eles foram levados cativos para a Babilônia. Só que eles tinham algo muito forte dentro deles. Eles tinham uma convicção. Eles tinham uma fé fundamentada na palavra de Deus, fundamentada no próprio Deus. E em meio à Babilônia, eles não se corromperam. Eles permaneceram firmes. E isso chama muita atenção, sabe? Tem muitas pessoas que na hora que está passando por embates, na hora que está passando por dificuldades, a primeira coisa que elas fazem é negar Cristo Jesus. A primeira coisa que elas fazem é murmurar. Falar de questionar Jesus por que está passando. Mas em nenhum momento esses jovens eles questionaram.
eles permaneceram firmes com sua fé não fingida, mas sua fé genuína. Será que se hoje nós fôssemos levados para algum lugar, será que você teria essa convicção? Será que sua fé estaria firme mesmo? Será que sua fé estaria fundamentada na palavra? Sabe, nós temos visto muitos lugares, pessoas que estão sendo martirizadas por conta da própria palavra de Cristo Jesus. E para que elas não sejam martirizadas, elas só precisam fazer uma coisa, negar Cristo Jesus. Será que se hoje acontecesse algo do tipo com nós, será que nós estaríamos preparados para sustentar a palavra? Sabe, é isso que Paulo estava falando. Timóteo, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que ao seu redor tenha muitas pessoas com controvérsia, mesmo que perto de você tenha pessoas falando coisas que não está de acordo com a minha palavra, não entre nesse sistema de conveniência. Permaneça firme. Permaneça firme, sabe? E, infelizmente, a igreja de Cristo Jesus hoje, muitas estão indo pelo sistema, muitas estão indo pela conveniência e não indo pela palavra de Cristo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para desfazer as mentiras de Satanás, sabe? A gente sabe que o ministério de Satanás é matar, roubar e destruir. E está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no início. Você lembra que Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele não foi sozinho. Ele foi com anjos, que hoje são seus demônios. E muitas pessoas hoje, pela falta da palavra de Deus, por não querer ouvir a palavra de Deus, estão caindo. Porque Satanás sabe que o tempo dele está perto. E o máximo de pessoas que ele puder carregar com ele, ele vai fazer. Assim como ele fez no início com os anjos. Sabe? Então nós precisamos estar firmes, sabe? Pregar a palavra e viver ela. Não só pregar, mas viver. Sabe? Nós temos que ser remanescentes nesse mundo. Nós precisamos ser remanescentes e permanecer firme naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em 1 Timóteo vai dizer, eu quero ler, você não precisa abrir não. Só se você quiser. 1 Timóteo, 2 Timóteo 1. Versículo 2, que diz assim: A Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como fizeram os meus antepassados. Ao me lembrar-me constantemente de você, dia e noite nas minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. E aqui você percebe que essa fé foi passada de geração em geração. Não foi corrompida com o passar do tempo, ela se permaneceu sólida, ela se permaneceu firme. E eu lembrei de uma passagem na Bíblia que fala sobre o centurião romano. Ele não era seguidor de Jesus, mas ele vendo os prodígios e maravilhas que acontecia, e a fama de Jesus e o que Jesus estava realizando, ele creu. Ele creu mais do que as pessoas que estavam andando com ele. E Jesus se admirou daquela fé e falou que em toda Jerusalém, né, nunca tinha visto uma fé igual a dele. Mas ele não falou isso dos discípulos dele. E eu parei para perceber que esses dias eu lavando os pratos, né? E aí eu gosto muito de estar refletindo quando eu estou lavando o prato. E aí me veio essa reflexão a respeito dos discípulos. Você percebe que eles eram bem bobinhos, eles eram pessoas improváveis. Tomé, misericórdia, Tomé era o que menos tinha fé. Ali, retrocedia várias vezes. Mas você já prestou atenção que a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, que chegou revelação para eles, eles se tornaram pessoas completamente diferentes? E aí me fez questionar, por que é que tem muitas pessoas dentro da igreja que tem o Espírito Santo de Deus e não muda de vida? Permanece do mesmo jeito. Sabe por que é? É porque estão cheios de si mesmo.
não querem a palavra do Senhor, querem as coisas para o seu próprio benefício. E isso é muito triste, irmãos. Muito, muito triste. Nós precisamos tomar cuidado para a gente não perverter a palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para viver ela por completo. Não viver por metade, mas viver ela por inteiro. Porque o perigo da apostasia não é no mundo, é dentro. Não é no mundo, é dentro da igreja. O mundo já está perdido. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja que já se apostataram da fé. Infelizmente. Estão mortos espiritual. Mas sabe por que foi isso? Porque começou aos poucos. Uma pessoa quando já está morta espiritualmente, é porque começou aos poucos se alimentando de coisas que não era para ter se alimentado. A palavra, o Senhor nos chamou para viver essa palavra aqui, foi por completo. Não foi por metade. Nós precisamos ouvir ela por inteiro. De Gênesis a Apocalipse e viver. Mas a palavra de Deus diz que nos fins dos tempos, pessoas iriam juntar mestres para si mesmo e iriam dar conselho no ouvido. Eles só iam querer ouvir o que eles quisessem. O que fosse para beneficiar eles, o que não confrontasse eles. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para viver a palavra dele por completo. Não só o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Sabe? Se a gente for ouvir só o que a gente quer, a gente vai ficar atrofiado. Sabia? A gente não vai sair do lugar. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para que nós possamos andar de acordo com a palavra dele, alinhado com a palavra dele. E tem um outro exemplo que eu peguei, que foi do rei Saul. Vocês sabem que o pessoal, eles queriam um rei, né? Eles queriam um rei igual aos outros povos. E aí o Senhor levantou Saul como rei para que governasse aquele povo. Mas quando o Senhor levantou Saul, o Senhor levantou com um objetivo, para ele andar nos seus atrilhos, fazer as coisas de acordo com o que foi designado. E Saul, por sua vez, ele desobedeceu. A Bíblia vai nos contar que uma certa feita eles foram para uma guerra com os amalequitas. E o Senhor já havia dado uma ordem para que ele matassem, destruísse tudo e não ficasse nada. E Saul, por sua vez, não cumpriu. Cumpriu parcialmente, mas não foi por completo. E você percebe que se a gente não prestar atenção na nossa caminhada cristã, a gente vai fazer coisas parcialmente e não vai fazer tudo de acordo com o que o Senhor disse, se a gente não vigiar e não prestar atenção na palavra dele. E o Senhor rejeitou aquele rei. E nós precisamos tomar cuidado para que o Senhor não nos rejeite. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como está sendo? Você está moldando a palavra de Deus à sua vida? Ou a sua vida está moldada à palavra de Deus? Porque Saul, ele fez isso. O Saul moldou a vontade de Deus à vida dele. Ao contrário, ele perverteu, na verdade. Ele fez a vontade dele e deixou a de Deus de lado. O Senhor pediu para ele fazer uma coisa e ele, por ter o seu ego, por estar cheio de si mesmo, ele deixou de fazer aquilo que o Senhor chamou e passou a fazer aquilo que ele queria, que era agradável aos olhos dele. E a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não são guiados pelo seu ego e nem por sua aparência e nem por conveniência, mas guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, nessa noite, ele está nos confrontando. Ele quer nos alinhar completamente com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente vem para cá, prega e fala, olha, o Senhor está falando que nós precisamos ter a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. Muitas pessoas podem tirar como jargão. Mas se o Senhor está trazendo essa mensagem, é porque ainda tem algo na nossa vida que não está alinhado com a palavra dele.
Porque se não tivesse, Ele não daria essa palavra para a gente. Entendeu? Então nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos e ver o que ainda não está completamente alinhado com a vontade dEle. Nós precisamos estar alinhados e preparados e com os nossos olhos espirituais abertos. E prestar atenção no que a gente está ouvindo e no que a gente está fazendo. Peguei um outro exemplo, que eu amo o exemplo dos irmãos de Bereia, que está em Atos 17, 11, que fala que mesmo Paulo lá pregando com toda a ousadia e poder, ele dizia, peraí, vamos ver se esse homem está pregando mesmo tudo, se ele não está alterando aqui um O, ou uma vírgula, um ponto, vamos ver se está realmente de acordo com o que ele está. Essa história está muito bonita, esse negócio está muito bom, mas será que está realmente escrito dessa forma? E nós como filhos de Deus e cristãos, nós precisamos ser dessa forma. Nós precisamos ver se realmente tudo que a gente tem escutado, tudo que a gente tem feito, se está realmente alinhado com a palavra de Deus. Porque se não tiver, meu irmão, joga fora, porque isso é laço. Sabe? E nós precisamos estar firmes, porque nós estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. E Jesus não vai vir buscar uma igreja de todo jeito. Jesus vai vir buscar uma igreja limpa, uma igreja imaculada, sem ruga, sem noiva. E Ele quer que nós estejamos prontos. Mas como é que nós vamos estar prontos? Se nós examinarmos a palavra dEle. E se nós não dermos ouvido ao Espírito Santo dEle. Sabe, Timóteo, ele era um jovem. Eu admiro muito, sabe, Timóteo, eu quero ver Timóteo quando chegar no céu e falar com ele, porque foi bem desafiador para ele. A Bíblia não fala exatamente a idade dele, mas estudiosos falam que ele tinha mais ou menos entre 16 e 20 anos. Imagine um jovem pastor com 16 anos, pregando a palavra de Deus com ousadia e permanecendo firme, combatendo as heresias, combatendo as falsas doutrinas e os falsos mestres e permanecendo firme, porque eu acredito que não foi fácil para Timóteo. E era um levante muito grande, mas ele permaneceu firme. E é isso que o Senhor quer falar para nós: permaneçam firmes. Pregue minha palavra em tempo e fora de tempo. Quer que as pessoas achem bom ou ruim, mas permaneça naquilo que eu lhe chamei para você fazer. Nós não fomos chamados para agradar as pessoas, não. Mas para agradar aquele que nos salvou. Sabe? Então nós precisamos permanecer firme, pregando aquilo que Ele pediu para a gente pregar. Mandou a gente fazer. E eu convido a você a continuar firme, pregando o que o Senhor chamou para você fazer. Amém? Que a nossa fé não seja fingida. Que a nossa fé seja uma fé genuína. Que mesmo a gente passando por certa dificuldade, que a Bíblia nos diz que a gente também não está isento de passar por dificuldades. Que no mundo a gente teria aflições, mas era para a gente poder ter bom ânimo, porque o Senhor já tinha vencido por nós. Mas nós precisamos estar com a nossa fé firmadas em Cristo Jesus. Nós precisamos estar alicerçados na palavra, porque se a gente não tiver, quando vir um vento, meu irmão, acaba com tudo. Mas nós estamos firmados em Cristo Jesus. Amém? Em um mundo de engano, nós precisamos estar firmes, desfazendo as obras de Satanás. E eu já quero encerrar com deixando esses questionamentos para você fazer. Examine a sua fé. Veja se ela é uma fé genuína ou se ela é uma fé fingida. O que você tem buscado? Você tem buscado palavras doces, que massageiam o seu ego? Ou você tem buscado a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, que te confronta, mas que te salva? Porque, irmãos, só os firmes em Cristo Jesus vão permanecer no dia mal, sabe? Como eu havia falado para vocês, nós estamos nos finais dos dias. E só os que estiverem firmados em Cristo Jesus é que vai permanecer. Porque todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas nós precisamos estar agarrados, amém? Então guarda essa palavra no seu coração.
E que você possa meditar nessa palavra, que você possa trabalhar essa sua fé e firmar ela cada vez mais em Cristo Jesus. Amém? No autor e consumador da nossa fé.